Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, convidando você a conhecer mais este Deus maravilhoso que nos alinha com a sua vontade, que nos coloca no trilho certo, este trilho que nos conduz à salvação, à perfeição, à santificação, este trilho certo que nos traz à vida o verdadeiro sentido, a alegria de viver, sabendo que o Senhor está conosco, sabendo que o Senhor nos guia, sabendo que Ele é conselheiro. Isto mesmo, nesta série de programas, estamos vendo sobre quem é Jesus, sobre os seus nomes, nomes que o Senhor recebeu ali no Antigo Testamento, se cumpriram no Novo Testamento e se cumprirão por toda a eternidade, conhecendo quem Ele é. Jesus é conselheiro. Como assim? Ele sabe dar conselhos? Precisamos de conselhos? Para que os conselhos de Deus? Vamos ver? Deixe seu coração aberto para ouvir este conselheiro maravilhoso, para ouvir Deus e ser transformado por Ele. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, o nome do Senhor foi proclamado antes do seu nascimento. Na verdade, Jesus já existia muito antes do ano 2000, atrás, 2000 anos atrás. Jesus é desde a eternidade. Jesus, Ele é o Filho de Deus, como diz o apóstolo João, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é antes da criação, antes de todas as coisas, no princípio. No princípio era o Verbo. Antes de tudo que existe, o que era? Se você perguntar a um evolucionista, ele vai dizer, antes do Big Bang, era nada. Como é que o nada do nada criou tudo? É uma pergunta para eles. Mas o cristão, aquele que conhece Deus, o que era antes da criação? Deus. Deus. Deus criou tempo e espaço. Deus criou tudo que existe. E então, antes, o nome do Senhor foi proclamado, mostrando o caráter dele. Quem é Jesus? Seu nome será, vamos ver, Isaías 9, versículos 6 e 7. Nós lemos assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Ai, que coisa linda! Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será um menino, a semente da mulher. Prometido lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, quando o Senhor, ali trazendo a maldição sobre a terra, sobre a serpente, sobre a mulher, quando o Senhor disse, a semente da mulher. Da semente da mulher virá um que a serpente vai ferir o seu calcanhar. Ele experimentará a tentação, ele experimentará a dor, ele experimentará a morte, mas ele esmagará a cabeça da serpente. Jesus venceu a tentação, Jesus venceu Satanás, Jesus venceu a morte, Jesus venceu todos os inimigos do homem e Jesus acabou com a maldição
que vinha sobre o homem quando nos deu o seu Espírito Santo, a sua vida, o seu perdão, e prepara para nós, na vida eterna, no seu reino, a nova Jerusalém, essa vida eterna de gozo na sua presença. Jesus, o Filho de Deus, foi prometido, e Isaías traz essa profecia: um menino nos nasceu, a semente da mulher, o vitorioso, o Messias que haveria de esmagar a cabeça da serpente. O governo está sobre os seus ombros. Jesus, ele mostra que ele é Senhor desde o início, quando ele anda sobre as águas do mar da Galileia, quando ele diz ao vento: para, cessa, quando ele diz às ondas do mar: acalma-te, quando ele diz ao morto de 4 dias, já cheirando mal: Lázaro, vem para fora. Ele diz: morte, você não tem poder, eu sou o autor da vida. Ele é a vida, Jesus é a vida, a morte não tem como vencer a vida destrói a morte. Jesus tem poder, todo o poder, sobre as enfermidades, sobre o mal, sobre os demônios. Ele revela o seu grande e maravilhoso poder. Quando ele diz a figueira: nunca mais como alguém fruto de ti. E a figueira se seca completamente. Jesus tem todo o poder. Mas nós vamos ver Jesus como conselheiro. Já vimos Jesus como maravilhoso, Jesus cheio de poder, mas vamos ver Jesus como conselheiro. Aquele que nos ensina, aquele que nos fala, aquele que nos mostra o caminho, aquele que não quer que erremos. Ele é o caminho. E quando andamos nele, com ele, nós acertamos. Nós acertamos e vencemos, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, a não ser por Jesus. Ninguém encontra o Pai. Jesus nos revela Deus como Pai. Um menino nos nasceu e o seu nome será Conselheiro. Nós vamos ver Jesus dando conselho às 7 igrejas da Ásia. Sim, Jesus aparece ali para João, na ilha de Patmos, quando João está ali exilado. Ele vê uma porta aberta no céu. Ele ouve uma voz que diz: sobe para aqui. E ao subir, ele contempla a glória do Senhor. Ele vê primeiramente Jesus, o seu Senhor. Jesus andando no meio de 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. Jesus vestido de vestes talares, vestes de juiz, com um cinto de ouro à altura do peito. Jesus com seus cabelos brancos como a lã, seus olhos como chamas de fogo, da sua boca saindo uma aguda espada de 2 gumes. Jesus tão glorioso, tendo na sua mão direita as 7 estrelas, que são 7 anjos das 7 igrejas. Igrejas que representam a sua igreja no decorrer do tempo e também cada uma com suas características. E Jesus dá conselhos ao seu povo, à sua igreja. Vamos ver um pouquinho dos conselhos de Jesus? Olha, Apocalipse capítulo 2, de 1 a 7. Conselho à igreja de Éfeso. Está escrito: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio de 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas.
Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Bem, este conselho do Senhor, Ele mandou que João escrevesse. Ninguém deveria esquecer. Está escrito, está registrado. Um conselho para quem perdeu o primeiro amor. Para quem está trabalhando para o Senhor, está fazendo a obra do Senhor, Ele disse, olha, eu tenho visto as suas obras, as suas últimas obras maiores, você está trabalhando muito. Eu tenho visto a sua perseverança, você não pode suportar os maus. Você pôs à prova aqueles que dizem que são cristãos e não são, que são apóstolos e não são. Mas eu tenho uma coisa contra você. Preste atenção. Você deixou o primeiro amor. Você já não tem aquela chama, aquele gozo, aquela alegria, aquelas lágrimas na minha presença. Volta. Volta à prática do primeiro amor. Volta. Conheça a alegria de viver em intimidade com o Senhor real. Uma vida de oração, uma vida de adoração, uma vida de intimidade com Deus. É uma vida aquecida por este fogo que jamais se apaga. Conselho. Jesus diz, olha, volta ao primeiro amor. Porque se você não fizer isso, vou remover o seu candeeiro. Vou tirar você. Vou tirar você do lugar em que eu te coloquei. Volta à prática do primeiro amor. Ele diz, quem tem ouvidos, ouça. Porque no conselho o Senhor mostra o que está errado, Ele mostra o que deve fazer e Ele mostra o que vamos receber. E o que vamos receber, Ele diz, ao vencedor eu vou dar que ele coma da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Os conselhos de Jesus são assim, bons conselhos, prestar atenção e obedecer. Vamos ver o conselho dele para a igreja de Esmirna. A carta que ele mandou que João escrevesse à igreja de Esmirna. Até hoje temos a cidade de Esmir, ali na Turquia. E lá estão as ruínas de Esmirna, da igreja. Apocalipse 2, de 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Que lindo! Tanto a igreja de Esmirna quanto a igreja de Filadélfia são igrejas que não receberam reprimenda, receberam elogios. Igrejas que estavam alinhadas, mas Jesus tem conselho para aqueles que estão desalinhados e também para os que estão alinhados. Jesus fala conosco tanto para aqueles que estão fora, não estão agradando a Ele. Ele diz, cuidado, volta, cuidado, retorne. Como aqueles que estão firmes e perseverantes, Ele tem os conselhos. Para a igreja de Esmirna, Ele diz, eu sou o primeiro e o último, o que esteve morto, mas eis que vivo para sempre. Conheço a tua tribulação, que és pobre. Você acha que você é pobre, mas você é rico. Ah, quantos irmãozinhos acham que são pobres porque não têm aquela casa, aquele carro, aquele emprego, aquele salário. Mas o Senhor diz, você é rico.
E quando nós começamos a analisar o que Deus nos deu, a riqueza de uma família, a riqueza de conhecer o Senhor, a riqueza de ter a igreja, de servi-lo, tu és rico. Riqueza não é medida diante de Deus pelo dinheiro que nós temos, não é medida pela nossa conta no banco, não é medida pelas nossas viagens de turismo pelo mundo ou pela roupa que vestimos, o calçado, a bolsa, o carro que nós temos. Não. A riqueza no Senhor é medida pela alegria de servi-lo, de valorizar com contentamento aquilo que Ele nos tem dado. E a igreja de Esmirna, ele diz, você é pobre? Mas não, diante de mim você é rico, você é rica. E olha, eu conheço da blasfêmia daqueles que se dizem apóstolos e não são, se dizem judeus e não são, vieram para atrapalhar. Mas sabe, não tenha medo do que você vai sofrer. Alguns vão ser lançados na prisão e por 10 dias vocês passarão por duras provas. O conselho dele é, ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Ai, aqueles que estão perseverantes, aqueles que amam ao Senhor, aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, que estão no centro da vontade de Deus, ele diz, não tenha medo do que você vai passar. Eu, você, nós passamos e passaremos por lutas, por tribulações. O Senhor até disse o tempo, por 10 dias, vocês vão sofrer. Não sabemos quanto tempo a nossa tribulação vai demorar, mas ser fiel até a morte. E o futuro? Te darei a coroa da vida. O que Deus espera de mim e de você? Fidelidade. É isso que Ele vai dizer, bem está, servo bom e fiel. Fiel naquilo que Ele nos confiou, colocou em nossas mãos. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Ser fiel, combata o bom combate. Que você possa partir glorificando o Senhor, crendo no que Ele foi preparar. O vencedor não sofrerá o dano da segunda morte, mas no reino, a vida, a eternidade com o Senhor, reinando com Cristo. Conselho do Senhor Jesus. O Senhor Jesus também aconselhou a igreja de Laodiceia. Esmirna, Filadélfia, não tiveram reprimendas, não tiveram puxão de orelha, mas o Senhor disse, ser fiel, continue, persevere. Mas vamos ver o que Ele disse a Laodiceia. A igreja de Laodiceia, olha o conselho dele. Apocalipse 3, de 14 a 22. Diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Porque porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz
às igrejas. Aqui é o conselho do Senhor. Há uma igreja que era rica, há uma igreja que tinha tudo. Tinha uma boa estrutura, uma estrutura maravilhosa para as crianças, para os jovens, para a família, para os casais, para os idosos. Uma igreja que não faltava recurso para ela. Ela fazia tudo, tinha o melhor material físico, tanto o espaço físico, os bancos, tudo moderno, tudo maravilhoso, quanto material didático, as revistas, os livros, do bom e do melhor. Estamos contextualizando, é claro. A igreja, ela se julgava rica, abastada e que não precisava de nada. Estava bem. Uma igreja bem reconhecida, bem relevante no lugar onde estava. Mas o Senhor diz, tu não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Que tristeza uma igreja, uma pessoa que está enganada a respeito de si mesma. Enganada. Certa vez eu li o livro escrito por um pastor que passou pela morte física. Ele sofreu um acidente e ficou todo quebrado naquele acidente, morreu no acidente, seu corpo estava ali no gavetão, no necrotério do hospital, e seu espírito subiu a Deus. E lá Deus disse a ele, olha, nesses 20 anos do seu ministério, você não fez nada para mim. Não chegou nada do que você fez que me agradasse, que fosse um perfume. Eu vou permitir que você volte. Você vai voltar. Eu vou te dar vida para que você tenha oportunidade de me servir. Aquele pastor ali no gavetão do necrotério, ele volta à vida, é uma bagunça no hospital, todo mundo assustado, como aquele homem ressuscitou e se levanta ali. E ele volta totalmente diferente. Pode um pastor viver 20 anos sem fazer nada para o Senhor? Quantos batismos, quantos casamentos, quantos velórios, quantos conselhos? E Deus disse, nada. A pessoa está enganada. Olha, a gente sentir a aprovação de Deus, ela vem pelo Espírito Santo. É uma vida de humildade, não de nariz empinado, não de orgulho, de vaidade, desprezando os outros. Estou rica, eu não preciso de nada, nós temos tudo. Não, é dependência total do Espírito Santo. É dependência total de Deus. É oração, é humilhação, é jejum, é busca do Senhor. Tu não sabes que nem és quente nem frio, porque você não está definido, nem sabe quem você é. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas o Senhor deu um conselho, Jesus é conselheiro. Ele deu um conselho para aqueles que estão vivendo achando que são e não são. E não tem essa intimidade, não tem esse relacionamento. Ele diz, compre de mim, pague um preço, preço de oração, pague um preço para adquirir ouro refinado. A palavra, a comunhão, a intimidade, para adquirir vestiduras brancas para vestir, santidade, para adquirir a colírio para ungir os olhos e ter a cosmovisão correta pelo Espírito Santo. Jesus aconselha, volta, tenha intimidade com Deus, seja humilde, creia que Deus quer o melhor para nós, o melhor para você. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo, dizendo assim, ah, Senhor, reconheço que Tu és o conselheiro, reconheço que Tu tens os Teus conselhos para nós, para a Tua igreja, para mim. Eu recebo de Ti a Tua palavra. Eu Te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me, transforma-me. Dá-me um coração puro, que Te ama acima de todas as coisas, que Te busca
e enche-me da tua alegria, enche-me do teu Espírito Santo, dá-me intimidade contigo, que a minha vida seja relevante e eu possa estar alinhado com os teus conselhos. Me rendo a ti, Jesus, me rendo ao teu Espírito Santo, me rendo à tua palavra e quero viver só para ti, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso que Deus quer. E você vai experimentar esta vida feliz em Cristo, dependendo dEle como conselheiro, sempre. Que Deus te abençoe e que você viva na dependência do Senhor, em oração, em intimidade com Deus. Receba nosso abraço e até o próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus.